Bom, beleza? Começando mais um Patercast aqui, Antônio Garcia. Que é o Felipe Zapalá. Então tá bom, Patercast é um movimento para resgatar a paternidade. A gente vai falar hoje sobre de pai para filho, sobre casamento. Então a gente já teve um outro episódio que a gente falou sobre casamento, sob uma perspectiva de paternidade na prática. Então é para quem já está casado e tal. A ideia hoje é falar sobre casamento para quem é solteiro. Não necessariamente está em vias de casar, mas quer entender melhor o que é o casamento. Então, eu estou casado há 18 anos com a Paula, tenho 3 filhos, e você? Eu sou há 5 anos. Aí erra a data agora. Boa, vai começar bem. 5 anos, se bem que a Rafa nem ia ligar, acho que É, 5 anos casados e sem filhos por enquanto. tá bom. Beleza. É, Vixe. vamos lá, o que você quer falar sobre o casamento, Felipe? Vamos lá. Hoje o Felipe vai liderar a A conversa aqui. gente levantou algumas questões aqui que eu acho que vão nortear a nossa conversa, Uhum, com relação às principais dúvidas e mitos até que a gente escuta, tentando focar no aspecto geral, né? Não só para pessoas que, sei lá, vivem dentro da igreja, mas também no geral, assim. Eu sim, escuto bastante sobre isso. É, não sei que ordem que a gente poderia começar, mas eu vou começar aqui soltando uma coisa que eu acho que já é bem, já dá para pimentar bem aqui, que é com quem casar. caraca. Sabe que me perguntam, assim, o que é importante? É importante ter, ser parecido? É importante ser diferente, porque os opostos se atraem? É, me perguntam às vezes qual a personalidade. E você sabe que, pensando a respeito disso, eu cheguei a uma definição meio que mais básica possível, que é: você não deve se relacionar ou se casar com uma pessoa que não tem um coração ensinável. Então, assim, um teimoso convicto ou uma teimosa convicta não vai ter habilidade de mudar. E, bicho, você não vai casar com ninguém perfeito. Se você encontrar alguém perfeito, não vai querer casar com você, né? Vai procurar alguém perfeito. Então, se você encontra uma pessoa que consegue ser flexível, que é humilde para ver que errou, tal, eu acho que é um bom passo inicial. Hum, Isso para começar a namorar, entendeu? tá bom. Para você casar mesmo, eu acho difícil você casar com uma pessoa que tem uma visão de mundo muito diferente da sua. Então, cara, isso se estende para religião, parte profissional, onde quer morar, onde não quer morar. Mas todas essas coisas, elas são superáveis se a pessoa tem um coração ensinável, entendeu? O que que você acha? É um bom ponto, é um bom ponto. Assim, então quer dizer, acima da beleza, acima de tudo aquilo que você vê, ainda assim o coração ensinável é mais importante do que o que a gente vê. Eu acho que sim, porque pensando um pouco em experiência de vida, não sei, já saí da casa dos 20, né? E olhando quantas vezes no passado, né, na época de escola, às vezes você tinha, lembro de ter interesse por alguma menina, alguma coisa, e às vezes você tinha uma menina muito bonita, só que ela não tinha, sei lá, você começava a ter um contato, alguma coisa, e ela era chata pra caramba, vamos falar. E às vezes você tem uma outra menina que, de primeiro momento, você pode não se atrair pelo exterior, mas quando você começa, tem, tem, tem uma boa criação, tem conversa, e aí do nada aquela pessoa fica mais bonita do que a que É, você. eu concordo. É bem bizarro, né? Normalmente, o homem é mais visual e a mulher acaba se aprofundando mais no caráter e tal. Uhum. Então, é normal você ver homens feios com mulheres bonitas. Mas é difícil você ver um homem bonito com uma mulher feia. É difícil. O normal É verdade. é ou tem uma moça feia com um homem feio, ou uma moça feia sozinha, ou um cara feio com uma moça bonita, ou um cara bonito com uma moça bonita. Pela estética média, vai, não estou falando, pelo padrão estético. E aí, o que que eu vejo?
eu até falei outro dia pro meu filho isso. Falei, cara, se você for namorar uma moça e você escolher a moça mais linda que você conhece, a mais linda da escola, a mais linda da faculdade, saiba que com grandes dons vem grandes responsabilidades. Tipo o Homem-Aranha, né? Cara, a moça, quando ela é super bonita assim, ela naturalmente está acostumada a ser super bem tratada, ela está acostumada a ser cortejada. Então, naturalmente vai exigir de quem está namorando ela um pouco mais. Por outro lado, tem um ditado que minha mãe falava, que é: beleza não põe a mesa, mas não vamos comer no chão, né? Então, e eu acho também que as pessoas elas confundem beleza com cuidado. Então, eh, ser bem cuidado, cuidar da sua aparência, Hum, melhora muito, acho que é metade do caminho andado para quem quer ser bonito, entendeu? Não acho que é 100% de. Tem pessoas assim que você vê que, cara, 100% é genética, entendeu? A pessoa é linda, nasceu linda, beleza. Mas 90% das pessoas, elas se arrumam. é verdade. Sabe? As meninas cuidam da pele, os caras fazem a barba, toma banho, corta o cabelo, coisas básicas. Tem um outro ditado que fala, não existe mulher feia, existe mulher Mal cuidado. mal cuidada. Exatamente. Então, eu acho que é, pautar para os homens isso. Para as meninas, em geral, você nem precisa falar tanto essas coisas, mas Uhum, para os homens, pautar a sua escolha só por aspectos físicos é uma besteira, cara. Porque o que vai manter o seu casamento depois não é o aspecto físico. Vão ser os aspectos muito mais subjetivos, que é amizade, fidelidade, parceria. Esses são os critérios e aspectos do caráter que fazem com que um casamento dê certo. é. Tanto que uma coisa que eu recomendo muito é, seja amigo antes de namorar. Porque se você, um amigo, você não tem obrigação de estar junto, entendeu? Cara, se você consegue ser amigo de uma menina, vocês gostam de estar juntos, vocês dão risada junto, beleza, pode ser algo que vai dar certo. Porque no futuro é para esse lugar que vai, entendeu? Uhum. É, até um ponto que você tinha comentado, as pessoas falam, ah, mas e a parte física, a atração física? Eu falo, cara, no casamento mesmo, sei lá, 10, 20% vai ser isso, o resto é convivência. É você gostar de estar com a pessoa, é a pessoa te empurrar para frente, te apoiar, te consolar. Cara, quem não é casado, acho que quem tá casado tá transando, né? Uma de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite. Vive Sexo, nisso, né? sexo todo dia. Que é um ponto também, né? Isso eu acho que é um mito que as pessoas têm, porque, primeiro que um pouco no contexto que a gente acaba vivendo, contexto de igreja e tal, eu vejo que tá todo mundo ali buscando um relacionamento, buscando santidade no relacionamento, então você abdica disso Uhum. antes do casamento, e quando você imagina o casamento, a mente vai longe, né? Que você fala, nossa, agora eu não faço, mas depois eu vou fazer todo dia. Mas é engraçado isso, porque são duas cosmovisões muito conflitantes, né? Uhum, Então, assim, o pessoal que é católico mais fervoroso tal, e também os evangélicos, os mais fervorosos, têm o conceito de que sexo só deve ser feito dentro do casamento. tá. Tá? Para todo o resto do mundo, o sexo foi, não vou falar banalizado para não usar um termo pejorativo, mas foi normalizado. Então você faz ele normalmente fora do casamento, antes do casamento. E aí tem aquele ponto de deveria ou não. E esquecendo se é pecado ou se não é pecado. Qual que será que é a mais-valia de você esperar para ter uma relação sexual depois do casamento? E eu me lembro, cara, que quando eu fui casar, um dos meus amigos, cara, o pessoal traía muito esposa, essas coisas, né? E eu nunca gostei disso. Daí me perguntou assim, mas Antônio, você vai ter intimidade com a mesma mulher para sempre? Acho que eu até falei isso em algum podcast. E aí eu falei, sim. Ele falou, como é que vai ser isso? Você não vai enjoar, tal? Eu falei, não sei. Como é que vai falar? Não sei, eu não tinha passado por isso, entendeu? Uhum. Cara, 18 anos depois, o meu testemunho é que essa parte ela só melhora com o tempo, porque tem mais intimidade, tem mais cumplicidade, tem mais conhecimento, você entende o funcionamento do outro, entendeu? Então, eu
a partir da minha experiência pessoal, eu não concordo mais com o lance de você deveria ter relação com a pessoa antes de casar para experimentar, entendeu? Porque vai que não dá certo. Você consegue ter indícios se existe química, né, o que a gente chama, se existe atração antes do casamento. Você consegue saber isso. Sim, E que é o ponto para mim que é nevrálgico. Ou você tem atração, ou você não tem atração. Tá bom, isso é importante, é relevante. Nem acho que é essencial, mas é relevante para a discussão sobre ter vida sexual antes. Mas não necessariamente você precisa ter vida sexual com aquela pessoa, porque se por acaso não der certo de vocês casarem, você não deveria ter uma experiência com cada pessoa para que para que o seu cabedal de experiência sexual seja tão vasto. Eu acho que é ruim, eu acho prejudicial, entendeu? é verdade. O contrário, Até porque não tá dando certo, né? bom, exatamente. O contrário eu acho verdadeiro, que assim, essa é a pessoa com quem eu tive intimidade, só com ela eu tive, com ela eu tenho para toda a vida, e ótimo, cara. Porque se você para pra pensar que essa normalização do sexo aumentou nos últimos 40 anos e o divórcio também. Exato. Então é um indício de que Mas tem um outro ponto, cara, que é o seguinte: as pessoas também elas usam os argumentos de acordo com o interesse delas. Porque você, a, a, o dilema diabólico colocado aqui é, mas você vai transar com a mesma pessoa para sempre? E aí você coloca entre uma idade de perpetuidade insuportável, tá? Mas você vai amar o seu mesmo filho para sempre? Nossa, mas você vai amar o seu pai para sempre? Nossa, mas você vai ter esse amigo para sempre? E o seu cachorro, até ele morrer, você vai amar ele? Talvez não é para colocar o exemplo definitivo. muito bom. Você vai amar o seu cachorro por 15 anos? Você não vai enjoar dele? Não. Então por que que você vai enjoar da sua esposa? Por que que a esposa ou o casamento tem que ser algo que enjoa e todo o resto não, entendeu? Bizarro. Não é verdade? Muito bizarro. Imagina você tem o seu pai, sua mãe, que você ama tanto. Você enjoa dele? Não, por que que as coisas são enjoativas? Uhum. Não deveriam ser. O sexo não deve ser colocado nesse lugar, entendeu? Caraca, acho que encerrou o assunto do sexo agora com um Ah, ótimo argumento. caraca. Trazendo para a pauta do casamento, né? Eu creio que às vezes a gente tem, principalmente, talvez os homens, por serem mais visuais, mais terem essa questão do desejo mais aflorado, não que a mulher não tenha, mas eu acho que a mulher lidar muito melhor com essa questão. É, a gente imagina que quando a gente não é casado, que quando a gente estiver no casamento, a gente vai ter uma frequência de sexo absurda, né? Que é tipo, duas, como você falou, duas, três vezes, né, na semana. Então, na semana não, no dia, né? É. Um dia. Porque você tá abrindo, às vezes você abre mão daquilo antes do casamento e chega no casamento e você fala, mano, vou, Sim, vai ser assim, você cria aquela, idealiza. Mas aí a gente esquece que é feito de duas pessoas. sim, E a mulher tem o percurso dela, vamos falar assim, sim, sim, né? Que precisa ser respeitado, precisa ser conquistado, né? sim. No dia a dia do casamento, porque quando você está vivendo com a outra pessoa, é, não é mais aquela coisa de você ver talvez duas, três vezes na semana, e quando você vê, você tem, sentiu falta da Sim. pessoa, você tá ali. Aqui não, você acorda, você sente o bafo da pessoa de manhã, Uhum. você sente a pessoa não tomou banho, de repente você sente um cheiro ruim, né? Nossa, é até Tipo, mais importante você se cuidar, né? Depois cara, principalmente homem, né, cara? Cara, e eu já escutei muito sobre essa eu já questão ouvi com muita homem também. reclamação também De homem que não faz a barba, homem que não corta o cabelo, homem que não tomar banho. não toma banho, que não troca roupa, que não troca roupa. Então, assim, eu vejo que, cara, a mulher, ela exige um nível de organização e de limpeza muito mais do que o homem. Eu acho que se isso já é invertido, já pensa bem, porque, cara, se uma mulher que não se incomoda, Mas eu já ouvi reclamação do outro lado também. nossa, cara, eu acho isso um absurdo. Desculpa, sendo sincero, eu acho que, Desculpa você que não se cuida. imagina, desculpa, mas Você, menina que não imagina a toma casa, banho. cara. Esses dias a gente tava falando sobre a parada da casa, assim, né? Como a casa é o teu ambiente, é onde você Sim, vive, é onde você total. dorme, onde você mora, é onde você traz as pessoas. Então, se você cria um ambiente sujo, se você tá sujo, você cria o teu ambiente bagunçado e sujo, cara, a atmosfera do lugar ela vai ser mudada por conta daquilo. E às vezes as pessoas sofrem de insônia, depressão e elas não fazem ideia
que o primeiro começo tá ali no básico de você tá vestido, Total. tá bem com o teu físico, de você tomar um banho, de você se Cara, renovar. até lembrei de Qual? um filme com o, como é que chama aquele Bradley Cooper. Tem um filme que ele toma um negocinho e ele fica super inteligente. Tem uma droga que aumenta a capacidade intelectual. Aí o cara toma a droga, aí ele fica super inteligente, a primeira coisa que ele faz é arrumar a casa dele. Sério, muito legal, porque existe um aspecto de inteligência que é você arrumar o ambiente à sua volta, é um aspecto de excelência, entendeu? Uhum. Você é necessário você arrumar, você está num lugar limpo, asseado, arrumar sua cama. São coisas muito básicas. Arruma suas roupas no armário, o que bota para lavar, o que tem que guardar, guarda. O seu ambiente de trabalho, deixa as coisas organizadas, porque isso, em geral, isso reflete como você está internamente, entendeu? Muito bom. Dentro do casamento é a mesma coisa. Esse, e talvez seja até um ponto para você se atentar. Se você vai casar com uma pessoa que é ultra bagunceira, ultra desorganizada, não estou falando que isso tem que ser um critério para você largar a pessoa, mas tem que ser um ponto de atenção para ver se ela quer melhorar, entendeu? Mas eu acho que se a mulher é mais bagunceira do que o homem, Hum, acho que a curva de melhora ela é mais difícil. Agora, se o homem é mais. A mulher, eu acho que ela tem essa tendência a ser mais organizada, mais limpa e manter a organização melhor. Eu não sei se pelo menos eu vejo assim, em casa, a minha mãe sempre foi rígida no quarto. Só que assim, a minha mãe não abriu o guarda-roupa. Então, tipo, entrava no meu quarto era arrumado. Só que guarda-roupa se tá. abria o guarda-roupa era desarrumado. Entendi. Então, assim, eu tinha uma questão visual Superficial. superficial de arrumação, mas quando você ia pro detalhe, não era tão arrumado. Então, eu acho não, eu tenho certeza que o meu primeiro ano de casamento o que para mim foi mais impactante foi essa questão. O nível de organização da minha esposa é assim, ela é ultra excelente, assim, além do que eu já tinha visto. Só que quando a gente casou, deu esse choque de tipo que pra mim eu já era organizado, só que Uhum. pro nível dela eu não era, entendeu? Então a gente teve que se ajustar nesse ponto e eu comecei a ver que a nossa casa, e eu acho que isso é, traz, cara, eu pelo menos amo isso hoje. A gente brinca que às vezes as pessoas, a gente tem encontros aqui em casa, às vezes o pessoal fala, nossa, a casa de vocês está sempre arrumada. Eu falo, cara, não é porque vocês estão vindo É aqui. o normal, é normal. Quando vocês chegarem vai estar organizado, porque já é um padrão entre nós dois, a gente mantém isso daqui, É, mas você sabe que esse padrão é fácil porque não tem filho. porque não tem criança. Só que, cara, é que o nível da Rafa é muito alto. Então, assim, eu vou deixar Mas, pra falar depois. mas ela vai ter O, que flexibilizar um pouco. alguma coisa você abre mão, né? Não, não Porque tem como, senão você morre louco, porque criança. Então ela você vai querer contratar alguém pra ir arrumando enquanto é está. andando. Certeza, cara, certeza. Bom, fala aí, o que, que mais que você tem aí anotado? Boa, mas Dos mitos. casamento, casais felizes não brigam. Ah, Fala aí, Antônio. hum, cara, outro dia eu ouvi um negócio muito legal que é o, o, o problema não está em brigar. O problema está em o que você faz depois, entendeu? Porque depende muito da personalidade das pessoas. Se você tem um casal fleumático, melancólico, eles não vão brigar mesmo. Porque eles não têm nem a energia para ficar brigando. Eles vão discordar e vai cada um para um canto. É outro tipo de problema. Mas se você tem no mesmo casal um sanguíneo, um colérico, eventualmente vai sair briga, vai sair discussão. Então, a primeira coisa é normal. Não existe casal que não diverge, não discute. Existe casal que é mais intenso, que Hum, é um casal de italiano. Não é porque briga que toda hora tá uma desavença e, sabe, irreconciliável. Que nem o casamento grego, sabe? hum? O Então, filme, né? o filme é muito bom porque mostra essa diferença. Então, divergências há. Dependendo da personalidade do casal, elas vão ser mais explosivas ou menos explosivas, tá?
O que você faz depois, entendeu? Como você reconcilia ou como você aceita a divergência? Eu falo uma coisa para Paulo que eu acho que é muito importante, que é as discussões elas devem existir para que você alcance a verdade, para que você alcance um lugar melhor, entendeu? Muito bom. Se por acaso você está discutindo para ganhar discussão, alguma coisa está errada. Por que está Hum, precisando ganhar discussão, entendeu? Qual que é o seu ponto de insegurança que você precisa ganhar? Alguma coisa está desalinhada. A realidade é que a gente pode brigar porque a gente quer chegar em algo melhor, entendeu? E quando você briga porque você quer chegar em algo melhor e você não tem falta de respeito, não tem xingamento, tudo bem, porque não é pessoal, entendeu? Eu não tô te atacando para algo, não, eu tô muito bravo com uma situação e eu quero achar a verdade para aquilo, tal, e você também, mas vocês estão os dois sentados do mesmo lado da mesa atacando um problema, entendeu? E não um de cada lado, um atacando o outro a partir de um pequeno problema que surgiu. Então, para mim, eles brigam, tá bom, mas o que acontece? Qual que é o conteúdo da briga? Existe falta de respeito? É, eles estão tentando chegar numa verdade, eles estão tentando concordar em algo ou é briga pela briga, entendeu? hum. Eu não sei, como é que é você com a Rafa? Vocês são bem tranquilos, né? Ah, a gente briga também, É? sim, com certeza. Às vezes tem algumas coisas, mas eu acho que é muito nesse caminho mesmo, quando tem algum dos dois estão desalinhado com alguma coisa, ou em alguma situação houve um desalinhamento. Mas eu creio que isso é um mito também, no sentido de que as pessoas acham que a ausência de briga é a felicidade. Só que às vezes é pior você ter ausência de briga, porque você vive um ambiente que ele é silencioso e mortal, vamos falar assim, né? Putz, cara, eu vi uma vez uma história de um cara que a mulher um dia resolveu ir embora, cara. Tipo, ele não sabia o que estava acontecendo, eles não conversavam, entendeu? Eita. Então, assim, tempo de mesa, sair com sua esposa para tomar café, sair para jantar, se você tem condições. Ou então, meu, tomar café em casa mesmo, é sentar e perguntar. Uhum, Cara, o que que você está sentindo? O que que você tem pensado? Onde eu posso melhorar? Eu aprendi muito com a Paula, e é isso a gente vai adaptando ao longo do tempo, né? Que quando tem alguma coisa que acontece que eu preciso, que me incomodou, eu preciso falar com ela, eu guardo e falo no momento oportuno. Às vezes, na hora, assim, de bate-pronto, não cai bem, não vai bem. uhum, Então, eu entendi que a melhor forma de eu ajudá-la a melhorar é entender o momento certo de conversar. muito bom. Então, chama para tomar um café? Vamos tomar um café? Bom, cara, isso aqui, ó, não foi legal assim, eu acho que não tá certo, tal. A gente conversa, cara, e vai bem. Quando na hora que aconteceu, eu já, pum, atacava, meio que não funcionava, porque parecia que era um ataque, entendeu? Uhum, E isso eu aprendi ao longo do tempo. Se uma pessoa fala para você, você está errado nisso, ela não está te atacando. Ela está falando que você está errado naquilo, entendeu? Porque não é uma guerra. é. Isso eu acho que é uma diferença bem grande entre homens e mulheres. Em geral, as mulheres usam as palavras como armas. Os homens usam a força física como arma. Então, um homem que fica de mimimi provocando o outro, isso é estranho. Fala assim, você está com algum problema comigo? Fala de uma vez, entendeu? Não sabe aquela passividade agressiva? Uhum, Passive aggressive? É porque não sei, porque... Fala, meu, o que que é? Fala para mim o que está acontecendo. Agora, as meninas, em geral, fazem isso. A arma física para elas não é a arma natural. Por isso que a gente se enlouquece. Então, se a você. gente não sabe brigar ali, né? Não. Então, se você está pensando em casar, ótimo, mas entenda. Não necessariamente o que sua mulher vai falar para você, ela de fato acha a seu respeito. Teve um dia que a Paula falou para mim, no começo do dia, a gente teve uma discussão, ela falou assim, você é um péssimo pai. Aí no final do dia, tudo deu certo, foi só uma discussão, tal. Ela falou, nossa, você é o melhor pai que eu já vi. Aí, cara, nesse dia eu parei e falei, interessante esse negócio aqui. Interessante, entendeu? Foi de 0 a 100, É, mesmo porque dia. foi a emoção, entendeu? Ela não queria dizer aquilo. Foi a emoção. Não é nem que ela estava mentindo. Foi, cara, ela falou um negócio para atingir. Então, eu comecei a descobrir ao longo do tempo, e eu isso falei para ela, falei, cara, quando eu falo alguma coisa para você, eu não estou falando para te atingir, eu estou falando porque eu acho. Hum, Então, teve um dia que eu falei uma coisa pesada para ela, ela falou, nossa. Eu falei, eu estou falando porque eu acho.
precisa melhorar esse negócio aqui, entendeu? É bem diferente. Muito bom. Mas casamento tem briga, sim. Sim, existe. E casamento resolverá os problemas? Ah, me fala Responda. você, vai resolver tudo? Não, não resolve, né? Pelo contrário, eu acho que ele multiplica coisas que não estão resolvidas. Se você tem um, sei lá, tem um desvio de caráter, por exemplo, e aí você percebe isso antes do casamento, Uhum. o problema ele vai ser muito pior depois, né? Então, acho que tem essa tendência Mas então é melhor não casar. é melhor não casar, ou melhor falar, ó, resolva, ajuda, se realmente Mas tem, qual que é a mais-valia de casar? é que caráter é pesado, né? Se fala de caráter, é melhor não casar. Ah, mas quem que vai casar com o caráter perfeito? Você nem vai saber. É, do, depende da situação. Ô meu, deixa eu perguntar um negócio mais prático a respeito de casamento, que assim, é, você casou há bem menos tempo que eu. Como é que funciona para você esse negócio de é, lista de casamento? Não funcionou porque a gente não fez festa. Ah, vocês não Na fizeram verdade, festa? a gente, quando cogitou, já foi a treta da lista do casamento. Sério? Na verdade, assim, é até delicado falar, mas acho que minha sogra não vai ouvir mesmo. Não, mas o que aconteceu? Não, eu tinha. É que assim, ó, eu olho isso com outros olhos hoje. Minha sogra e meu sogro queriam chamar mais pessoas do que a minha esposa gostaria que estivesse. Tá. Que a Rafa é muito prática. É tipo assim, cara, quem é importante hoje? Uhum. Ela pensava dessa forma. E com relação à família, não, tudo bem, porque família você tem histórico. Mas às vezes você tem pessoas que você chama por média, fazer uma média. Tá. Então a Rafa não queria, ela queria uma mais enxuta, Mas fora da família isso. fora da família, Tá. fora da família. E ali já começou a treta, vamos falar assim. Mas não você com ela com a família dela. Não ela com a família dela. Ah, Não, eu comigo não. Porque assim, a Rafa nunca teve o sonho da festa do casamento. entendi. Ela nunca teve. Então, eu acho que isso acaba mexendo mais com o sonho da mulher. Eu E tenho uma história interessante para contar. apesar de que é polêmico isso pra mim, porque por mim, eu teria feito a festa. Só que a Rafa falou, não, não quero, e aí a gente entrou com um plano paralelo que foi ter ido pra fora, viajado e ter Hum. curtido nós dois, assim. E aí, você se arrepende disso? Acho que Não, foi uma boa cara, decisão. eu gostei da decisão. É. Nossa. Quer dizer, você não tem como você saber, né? Porque você não fez Naquele a festa. momento, mas você pega um pouco quando você vai nos casamentos, né? Hum. Eu sei lá. E também o nosso momento do nosso casamento, ele foi um pouco conturbado com relação à parte familiar, assim. É. Então eu vejo que foi o melhor pra gente, assim, sabe? E a nossa viagem foi muito boa, assim. Ter ficado os 30 dias, só eu e ela, curtindo algumas coisas, Pra onde vocês foram? viajando e tal. A gente foi para os Estados Unidos. Aham. A gente fez Nova York e a costa da Califórnia. Nossa, que da hora. Terminamos em Las Vegas. Então foi uma viagem Mas vocês muito foram de boa. avião para Nova York, conheceu, aí pegou o avião, foi para, sei lá, Los Angeles e fez a costa. É, a Que da gente hora. pegou, foi para Nova York, avião para São Francisco e Tá. desceu até San Diego e terminou de carro em Las Vegas. Uau, Tudo de carro, né? que animal. Então foi muito louco isso, porque a viagem em si, a gente fez tudo assim na raça. Então teve muitas experiências boas já do nosso primeiro mês de casamento, que foi Mas marcante. já tinha Waze, né? Tinha um ex. Só que assim, eu vejo que foi bom, pra gente foi muito bom, mas as mães ficaram sentidas, assim. É, A gente casou no cartório e à tarde fomos, foi viajar. fomos viajar, foi praticamente assim. É, eu tenho uma experiência diferente, porque eu tinha o sonho de casar, Aham, de fazer festa e tal. Só que aí, quando eu fui casar, a Paula já tinha casado uma vez. hum, Então, ela não tinha essa vontade. E aí, é, por ela, a gente investia em mobiliar um apartamento, comprar um apartamento, alguma coisa assim. E eu, cara, tipo, eu queria, entendeu? sério? É, eu queria casar, pô. Contrário. Tudo. É, porque é um pouco parecido com você. Uhum, Porque, meu, toda a minha família, a vida inteira indo em casamento, entendeu? Eu tinha esse sonho. sim. Mas, beleza, né? Só que aí o que aconteceu? A mãe da Paula falou com ela e falou: olha, você pode não ter essa vontade porque você já realizou esse evento na sua vida. Ele não.
Você precisa respeitar a vontade dele, porque para ele vai ser a primeira vez. Caraca, É. E aí a gente, de fato, meu, a gente fez um casamentaço, assim, para sério? 300, mais de 300 pessoas. Um casamento num 300 buffet pessoas. tradicional, tal. Que legal. E, cara, assim, eu não me arrependo de ter feito isso, porque, um, que eu não pretendo fazer de novo, e dois, cara, que eu posso e fiz viagens com a Paula. Não fiz uma viagem como a sua, de 30 dias, Hum, mas a gente fez outras viagens. E aí eu sempre, o que eu falo para as pessoas é, o casamento é um evento que você, tradicionalmente, você comunica para a sociedade que você está se juntando com uma pessoa. Tanto que quem convida para o casamento são os pais. Então, no convite de casamento, sei lá, tal e tal convidam para o casamento dos seus filhos, tal. Então, até na hora de fazer lista de presente, de casamento, a lista de convidados, é importante você ouvir os seus pais, porque é uma oportunidade que eles têm de convidar pessoas, de trazer pessoas para o casamento dos filhos, aí entendeu? é a hora da treta. É, Isso mudou a nossa cabeça depois. com a gente, para mim, foi relativamente tranquilo. Foi Um, tranquilo. porque tinha bastante convite, mas dois também porque eu entendia muito claramente isso. Falei, mãe, quem que você quer convidar, entendeu? Meu, primo, tá, tá, tá. Às vezes ela assim, mãe, viajou, esse aqui. Ah, não, aí ela tinha um pouco de critério, representantes de ramos familiares, entendeu? Para padrinho Caraca, também, bem tradicional. bem tradicional. Esses aqui. Agora, na parte dos amigos é difícil, porque teve gente que eu convidei que nunca mais eu falei, Hum, e teve gente que eu deixei de convidar e que manteve o contato. que doideira. É, então é difícil, né? Mas se você já casou e você não foi convidado para um casamento, você já entende que não é uma coisa simples. É, O problema é se você não casou ainda e não é convidado. Aí você não passou por aquela experiência, você não sabe. Então, para quem não casou, é normal um estresse para fazer lista de casamento, sabe? Se por acaso alguém chega para mim e fala assim, Antônio, não vou poder te convidar para o casamento, eu falo, cara, tudo bem. Beleza, eu entendo que é difícil, que seja uma bênção, entendeu? Ou vou te convidar. Eu falo, tem certeza, cara? A gente não é tão próximo, você não tem outras pessoas que você pode convidar. Eu sei que vocês têm essa prática, né, de eh, disputar um pouco. Falei, cara, tem certeza que você quer me convidar? Você não quer convidar uma outra pessoa? Que eu acho importante. É difícil você fazer uma lista de casamento. é. Uhum. Não tive a experiência final, mas a inicial não foi muito boa. É, né? Muito bom. O que mais? Tem. E a escolha dos padrinhos, que é um assunto também, né? Então, aí Tem tem. gente que tem muito padrinho, tem gente que tem pouco padrinho. Nossa, a gente teve um monte de Aí padrinho. sempre rola também você fica incomodado, né, cara, com. Cara, hoje eu penso assim: padrinho tem que ser uma pessoa especial para você. Porque eu já vi também as pessoas convidando o padrinho por interesse, pelo presente que o padrinho vai dar. O Sério? que é péssimo. Caraca, Não, é, total. nunca vi. Já vi. Quer dizer, nunca percebi, eu acho. É, talvez a Rafa sim. A Rafa. É. Mas o que eu recomendo para você escolher seus padrinhos escolha pessoas que de fato se importam com você. É um negócio muito especial, que tem uma história com você. Uhum, Na minha família, os padrinhos que eu mais tenho contato são os que eram na minha família, no meu casamento, são os padrinhos que eram da minha família. Porque eles continuaram, entendeu? Então, todos, os meus irmãos todos foram padrinhos. E aí a gente escolheu primos que eram muito próximos, e alguns amigos também. uhum. Mas eu não tenho mais tanto contato com os amigos, entendeu? Eram de uma outra fase da minha vida. Mas os padrinhos que eram família continuam. E no caso da Paula, a mesma coisa. Ó, Então, acho que um bom conselho é escolha padrinhos, pessoas que são muito relevantes, que participam da sua história, que você consegue ver que elas vão continuar participando e honre pessoas de família, sabe? Porque elas com certeza vão continuar com você para sempre. um bom conselho. Né? E não escolha padrinho rico só para ganhar presente bom, né? Porque isso é péssimo. Não, ninguém merece. Que mais você anotou aí? Essa parada do casamento isso eu acho que é unânime, né, cara? É difícil você ver alguém que não passou algum perrengue com casamento, né? É, Nossa, cara, você acredita que no meu casamento, eu fiquei sabendo depois, bicho, tem um cara, olha que absurdo, bro. Um cara,
entrou de penetra no meu casamento um Ah, cara não. que era apaixonado pela Paula. Você acredita, brother? Sério mesmo? Te juro. Eu fiquei sabendo disso depois, cara. Porque, cara, era o meu casamento, com todos os meus amigos. Meu, o nego tava bebendo todos. Imagina se eu fico sabendo que no meu casamento tem um palhaço que foi de penetra porque gostava da Paula. Meu, os caras iam arrebentar ele. Eu fiquei sabendo depois, só falei, nossa, quem era a Paula? Ela me mostrou num vídeo assim, cara. Falei, Nossa, não, o cara não tava nem de terno, o palhaço. o cara foi de shorts e havaiano. Ah, não, também não, tanto, mas que raiva, brother. Você sabe que a primeira vez que eu vi a família da Rafa foi no casamento da minha cunhada. Nossa, mas quanto tempo antes? Mas vocês não eram A, amigos de infância? a gente Mas era, vocês mas foram- a gente tem uma história bem doida, porque a gente era amigo, estudou junto, morou no mesmo bairro, mas a gente nunca teve relacionamento, assim, nem de amizade, nem de nada. vocês moravam que distância um do outro? Era tipo uma rua do lado. Tá de sacanagem. É sério, é que a Rafa e a irmã não saíam na rua. A mãe não deixava. A minha sogra sempre foi muito medrosa. E Mas aí eu morava na rua do lado. com o tempo, o cuidado dela falhou, né? Acabou saindo com o menino da rua. Foi, na rua. E não, literalmente a gente morava um da rua do outro na mesma altura de casas. Então era praticamente assim, se eu subir da minha, da- do ponto mais alto da casa lá que a gente morava e olhar assim, quase daria pra ver, assim, acho que daria pra ver a casa da Rafa do Caraca, outro lado. velho. Bem doido, né? E elas eram as duas meninas guardadinhas, assim. Ficavam guardados. E a Você gente ficava na rua? ficava na rua. Ficava na rua, aquela época era muito bom, né, cara, a rua. E a gente descobriu isso, porque na verdade a gente se conheceu, aí a gente começou a se conhecer. Realmente, o primeiro convite que ela me fez de evento foi o casamento da irmã. Era como Cara, se a gente tivesse começado, a minha irmã vai casar semana que vem. não, mas quanto tempo vocês estavam namorando quando foi o casamento? Tipo assim, é que a gente já tava desde dezembro assim, conversando. Tá. Dezembro, janeiro, fevereiro, ela casou em março. Então, tipo assim, já está Uns 3 meses. Pouco, hein, meu? Pra pouquíssimo você levar tempo. o namorado no casamento da Nossa, irmã. nem era namorado ainda, tava naquela Você fase tá de de conhecer. sacanagem, velho. Sério, Ela te levou, tipo, um ficante, assim. foi tipo isso. Que E que diferente. diferente. Cara, foi muito engraçado. É que a gente sempre teve amigos em comuns. Então, Uhum. a melhor amiga da Rafa de infância era casado com o melhor amigo meu. Então, eles que nos apresentaram. Ah, entendi. Entendeu? Então, no Eles que casamento, chiparam você, é um termo novo. no casamento eles. Aprendi. Sério? Você não? É, putz, pra mim. Não, não sei, nunca ouvi Você falar. nunca ouviu falar chipar? Não, já, mas Ah, de acho que outra eu ouvi forma. a Laís falando algum dia. Tá no cu. Hum. É, mas eles apresentaram vocês. Apresentaram e a gente iniciou, né, o nosso relacionamento ali e eu fui pro casamento deles. Aí tudo bem, passou alguns meses, a gente já tava namorando oficialmente. A gente tava na mesa da sala e a minha cunhada do nada fala assim: eu dancei a festa junina, a quadrilha com você no prezinho. Eu falei, Caraca. tá de zoeira. Mas qual que é a diferença de idade? Pra mim, minha cunhada, É. a mesma idade. A A gente é do Rafa é um mesmo pouquinho ano. mais nova. A Rafa é um ano mais nova. Ah, Então a gente tava no. A Rafa sempre com um ano de diferença a menos. E aí a Carol pegou e foi buscar o álbum daquela época. Quando ela abriu o álbum, não. tava a foto, Tava o os Filipinho lá. dois pequenininhos Que doideira, dançando a brother. quadrilha. Eu e a minha cunhada. E na hora, tipo, eu falei, mano, aí ninguém acreditava. Eu tive que pegar, tirar uma foto do álbum e mandei pra minha mãe. O pessoal ficou olhando minha mãe. Pra minha mãe, nossa, onde você achou essa foto tua? Aí eu, tipo, meu, tô aqui na casa da minha sogra e tal, tal, tal. Cara, foi Caraca, muito louco isso. E aí a gente começou a descobrir mais coisas que doideira. em comum ali. Mas é engraçado que tudo começou no dia do casamento dela, cara. Que foi pra mim, foi super desconfortável. Imagina você conhecer a Ah, primeira vez. estranho, hein? E quanto tempo depois você casou? Você namorou quanto tempo? Eu namorei, entre namoro e noivado foram dois. Nossa, bastante. Você achou? Dois Você anos? tinha quantos anos? 26. Casei com 28. Ah, não. 26, Não é 28. muito, né? Não, muito não.
foi no time, assim, a gente casou exatamente Mas no dezembro. isso foi dezembro de quando? 2000 e quando? A gente se conheceu em dezembro de 15 Dezembro de 15 e e, casou e casou em março de 18. 3 anos direitinho, né? Dois. É, porque deu dois e. 16, É porque a gente 17. começou a namorar em março de 18. Ou Ah, março de 16. tá bom. 16 para 2 anos. 18 foram 2 anos. É. Você acha que tem um tempo mínimo para namoro, assim? Ah, eu acho que vai de pessoa para pessoa, situação para situação, mas eu acho que É, pouco é. Muito pouco é perigoso, né? perigoso e demais não é legal para ninguém também. Você sabe que eu tenho uma teoria de que o homem, ele chega uma hora que ele decide casar, independente. E aí, o que acontece? Se ele está namorando, no momento que ele decide casar, muda a visão dele e ele vai olhar se aquela menina que ele está namorando é para casar ou não. Se não for, ele termina. Ah, Se for, ele fica. Então, às vezes, esses namoros muito longos começam como um namoro, mas sem o cara ter uma intenção com isso, entendeu? Então, ele não tem esse olhar para a menina. Mas quando chega o momento da maturidade dele, eu senti isso super forte. Quando chega o momento, ele para, olha e fala assim: não, não é essa menina que eu quero. E aí ele troca. E é terrível, porque a menina tá lá anos namorando, 5 anos, 4 anos, o cara termina e casa na sequência. caraca, É. já vi isso também. Então, assim, eu sempre, eu já verifiquei isso. O cara resolve e aí ele muda o olhar, entendeu? E aí, geralmente, ele casa rápido. Uhum. Mesmo que seja um cara que já namorou bastante e tal. Eu e a Paula, da primeira vez, de quando a gente começou a sair junto, a gente era amigo antes, né? Mas quando a gente começou a sair junto até casar, deu menos de um ano. Foi tipo de setembro de 2004, a gente começou a. Mano, Menos de um ano. A gente começou a sair foi em rápido. setembro de 2004 e a gente casou em junho de 2005. Nossa. Mas aí tem um lance. A gente já era amigo antes, há um Tá. bom tempo. A gente era melhor amigo. E dois, é, quando você já está mais maduro, meu, ela já tinha uma filha. Quantos anos você tinha? Eu comecei a namorar com 26, casei com 27. Hum, Ela tinha uma filha, cara. A Laís a Laís tinha 5 anos quando a gente começou a sair junto. Então, não tinha muito espaço para enrolação, entendeu? Você não vai, caramba, você não vai enrolar uma moça que tem uma filha, cara. Tanto que a minha conversa com a Paula era muito, a gente tem futuro ou não tem futuro, entendeu? Porque eu não vou ficar saindo com uma moça que tem uma filha, gerando esperança na moça e na filha, muito Ah, zoado. pode crer. Então era uma coisa que desde o início já foi mais séria, entendeu? Então eu acho que os casamentos, quando tem esse aspecto de seriedade, seja por maturidade, ou seja pela circunstância, o tempo entre relacionamento, namoro, noivado e casamento costuma ser mais curto, porque você já tem uma intenção clara. Agora, quando são aqueles namoros que começam em adolescência, aí tem essa tendência de ser mais arrastado, porque não faz sentido casar tão cedo, mas sempre corre o risco de quando o cara falar, agora eu quero casar, ele olhar e falar, meu, essa menina é para casar ou não, entendeu? Nossa, meu. O que é uma decepção terrível, né? Por Sim. isso que eu não acho que deve começar a namorar muito cedo. Meu, começa a namorar com 18, 19, 20, entendeu? Quando já tem uma perspectiva mesmo. Senão, eu não vejo nenhuma mais-valia em ficar, assim, namorando muito tempo, porque, cara, Nossa, muito, é trazer um negócio muito, muito cedo, entendeu? O muito bom. que mais? A parada do casamento deu bom. É, aqui eu anotei alguns que é, Ah, eu gosto desse aqui, ó. Casamento é abrir mão da pera, individualidade. O que que você acha? depende do casamento. Você abriu mão da sua individualidade no seu Não, pelo casamento? contrário, melhorou. É. Cara, eu vejo que o que a Rafa sempre foi muito bem resolvida, assim, com isso. Então, desde o namoro, eu acho que a gente veio de relacionamentos que eram tóxicos nesse sentido, de que tinha que fazer tudo junto, tudo muito junto, sabe? Uhum. E quando não tava, fica desconfiança, aquela Nossa, coisa. péssimo. Então, eu acho que foi muito rápido quando a gente começou.
dos dois estarem cansados Você já teve namorada ciumenta? nossa, muito, Putz, ninguém de merece. tirar sangue nos lugares que ia, assim, no braço. Quê? Como assim? Já, polêmico. Como assim, mano? Que é isso? É, de tipo, você tá num lugar, antigamente saía muito, balada, essas coisas, Ah, de estar numa balada e de repente rolar uns ciúmes com alguma situação e dar aquela cravada na unha você tá brincando, Sério. cara? Que zoado. Nossa, eu achei alguém pior. É, sério? Eu achei Não, que. eu tive namorada com muito ciumenta e eu detestava isso, porque eu achava uma falta de respeito. Hum. Sabe, tem gente que acha bonito. Eu acho falta de respeito. Você tá desconfiando de mim, cara. Não é saudável, né? Pra É, começar, eu acho que quando você é imaturo, você entende a situação, mas se você vai levar isso pra um relacionamento não. mais sério, então eu vejo que isso foi muito rápido e saudável. E hoje a gente preserva muito essa questão de cada um ter o Aham, seu tempo sozinho, mas ter o tempo com ela, com as amigas, e eu com os meus amigos. sim. Tá. E acaba virando uma rotina saudável do casal, acho que semanalmente, assim, dela saber quando ela precisa do tempo dela. E não, porque eu lembro do meu pensamento antes, de tipo, quando eu era solteiro e namorava e tal, se a pessoa falasse, ah, preciso de um tempo individual, eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Aham. É, bizarro isso, né? Sim, sim. É, entendo. É, E não, né? na verdade, Cara, não. lembrei de uma história de ciúme, né? Eu e a Paula, a gente tem zero ciúme. Aí, outro dia, a Paula abriu. Sabe aquele negocinho que fica, coloca óculos escuro no carro? Em Uhum. cima, assim? Dela clicou assim, desceu, e tinha um óculos lá dentro, feminino. Daí ela pegou o óculos, e falou assim: de quem é esse óculos? Eu falei, não sei. Um óculos feminino dela, mas de quem é? Eu falei, não faço a menor ideia, nem vi que tava esse óculos. Desencanei dela. Ah, acho que é da Ellen. Ela é minha cunhada. Eu falei, não sei, deve ser. Mas, cara, assim, nesse momento eu percebi, como eu já passei por situações de ciúme, eu percebi como é bom você não ter ciúme. Eu não fiquei tenso de saber, meu, e agora? Primeiro porque eu sei o que eu faço, entendeu? Mas, O cara começa só a frio já. exato. Mas por quê? Porque se o cara apronta, ele já vai pensar que alguma menina que ele saiu deixou o óculos lá. Uhum. Como eu não apronto, eu também não preciso ficar preocupado em me justificar. Paulo falou, de quem é? Eu falei, não sei. Ela olhou e falou, você não sabe? Eu falei, não. Ela também não desconfiou dela, falou, bom, de quem será? Daí ela olhou, eu acho que é da Ellen. E era mesmo, entendeu? Assim, foi uma coisa boa, porque, meu, se aparecer alguma coisa no meu carro, se tiver uma marca de batom no meu colarinho, ela falou assim, meu, ó, alguém sujou aí, ó, você cumprimentou alguém. Nossa, cara, o olhar muda tudo, né, Muda cara? tudo, cara. Eu tive uma namorada que ela fazia questão, se eu tava na mesa com os amigos e chegasse uma menina, eu tinha um tempo de relógio para ir embora, cara. Tipo assim, eu podia ficar mais meia hora e depois eu tinha que ir embora. Porque não era aceitável, entendeu? E eu entendo isso como uma doença psicológica. E a gente conversava, mas no final não deu certo. Então, esse lance de. E aí isso conecta um pouco com individualidade, né? Eu acho que você tem que ter seu tempo, ao mesmo tempo que você tem que entender o tempo junto, isso tem que ser equilibrado, entendeu? Não dá para ser nenhuma coisa nem outra, né? Eu vejo que ainda mais como a mulher acaba tendo períodos emocionais de mais impacto. Que jeito bonitinho de falar. Eu acho que isso, a forma como a gente lidar com Mais isso importante é ainda. importante. Porque às vezes ela só quer ficar sozinha, ela não quer nem. Pelo contrário, eu percebo que às vezes até o nosso carinho às vezes deixa ela irritada em alguma coisa e você tem que saber, opa, É agora engraçado deixa como a eu. gente é mais estável, né? É, agora deixa eu ir pro meu cantinho aqui, fazer alguma coisa, pegar meu livro, porque. Cara, sabe uma coisa que a Paula me ensinou? Sempre que ela falava eu te amo, eu falava eu também, né? Normal. Daí um dia ela falou assim, ó, quando eu falar eu te amo, você não precisa falar eu também. Você pode falar obrigado. Você pode falar que bom. Porque eu não tô estendendo a mão para você me dar a mão de volta. Eu tô, de fato, falando que eu te amo. Eu falei, nossa, que incrível. Aí, outro dia eu falei para ela, falei, amor, eu te amo. Daí ela falou, obrigado. E que é tão bom, cara. Porque primeiro, você não se sente na obrigação de falar, você fala quando tá com vontade e outra pessoa agradece só. E aí Vai eu fazer. tinha uma prima dela, cara, que falou te amo pra mim, eu falei obrigado. Ela falou assim, que isso? Como assim, obrigado? Eu falo, eu te amo de volta. Eu falei, não, eu te amo, mas eu não queria falar nesse momento. Eu falei, nossa, mas que falta de respeito. Eu falei,
Desculpa, que A regra tava só no. parece que é um cumprimento, entendeu? Muito Tudo bom, bem? Tudo bem. Às vezes eu cumprimento a pessoa e falo, tá tudo bem? A pessoa fala, tá tudo bem. Eu falo, mas tá tudo bem mesmo? Daí a pessoa para e fala, não, tem um problema aqui, ou então fala que tá tudo bem, entendeu? muito bom. Antônio, e uma outra coisa que eu peguei aqui é casamento é 50-50, 50%, 50%. O que que você quer dizer com 50? Em, Do em quê? Eu acho que no geral, em comportamento, em esforço dentro de casa, em contribuição, em amor, você me ama 50%, eu te amo, sabe? Acho que vai desde finanças até tarefas de casa, é o esforço empregado para manter o relacionamento. E isso daqui eu já ouvi também, porque as pessoas ficam com essa de, parece que aquela teoria de um ama mais que o outro, sabe? Aquela coisa Ah, que às vezes fica desproporcional. O que que você acha disso? eu acho meio estranho, mas assim, eu acho que tem que haver completude. Vamos imaginar que o bom é 100%. Tá bom, eu acho que de fato cada um tem que contribuir com uma parte, mas eu não acho que necessariamente os dois conseguem contribuir igual sempre, entendeu? Pode ser que isso em todos os aspectos, pode ser no aspecto físico, no aspecto financeiro, no aspecto espiritual, no aspecto intelectual, tem horas que um está mais na frente, outro está mais atrás. O importante é que haja de fato comprometimento sempre, sabe? Os dois têm que estar afim de que a coisa dê certo. Então, às vezes, pode ser, que nem a gente estava conversando, pode ser que numa determinada fase, meu, é 60-60, sabe? Os dois estão voando. Boa. Pô, que bênção, entendeu? Que Uhum. legal, top, que fique assim. Mas pode ser que esteja 40-40, entendeu? Abaixo do melhor, do ideal. Cara, mas tem que olhar. Meu, a gente precisa se cuidar, a gente tá precisando de férias, vamos sair nós dois, tal. Pode ser que esteja 30-70. Cara, uma fase em que um tá mais, é, sei lá, tá melhor que o outro. Beleza, cara, você sustenta no que quer, seja no emocional, às vezes no emocional. Uhum. Meu, um tá super bem e o outro não tá bem. Cara, vamos lá, é melhor que ande de dois, entendeu? Você sustenta. E o bom do casamento, de ser uma. Às vezes nessas conversas você consegue entender a mais-valia do compromisso que é para sempre. Hum. Cara, no dia que você tá 30-70, você não precisa se desesperar. Porque a corrida é longa, é uma maratona, entendeu? Vai ter um dia que vai ser o contrário. E aí você vai conseguir retribuir aquilo. Ou Nossa, então, demais. se você tá com 70 e ela tá com 30, como o negócio é para sempre, ajuda, cara, porque um dia vai ser você. E é inevitável. É inevitável. Assim, eu já levantei a bola da Paula, ela já levantou minha bola, ela já trouxe mais recurso para casa, eu já trouxe mais recurso, ela já teve melhor fisicamente, eu já tive. Meu, é normal, entendeu? Então, é uma corrida longa que a parceria é o que faz sentido. Agora, se por acaso o negócio tá, meu, tá 30-70 há 10 anos, 20 anos, você fala, meu, tá pesando para mim aqui, cara. Precisamos corrigir isso, entendeu? Eu acho que às vezes a falta do comprometimento da parceria faz com que fique pesado para um lado só. É, Então, a- cara, eu lembro no vídeo no vídeo do meu casamento, cara, minha mãe, ela tinha aqueles videozinhos que filma os pais, né, dando conselho e tal. É, tinha câmera naquela época? era tá, igual o Chaplin, sabe? Tá. Não, tinha câmera boa. Inclusive, meu pai não filmou, sei lá onde ele estava, aquele pilantra, no meio do casamento. Mas a minha mãe filmou e o conselho dela foi que eu deveria me preocupar em fazer a Paula feliz e ela deveria se preocupar em me fazer feliz. Então, quando você tem essa preocupação, é, é meio caminho andado, porque essa individualidade exagerada, esse egoísmo, não vai acontecer. É verdade. Porque se eu tô cuidando dela, ela tá cuidando de mim, eu não preciso me cuidar, porque ela tá cuidando de mim, entendeu? Uhum. E ela pode ficar tranquila para cuidar de mim, porque eu tô pensando nela. Mas isso se estende, cara, para a vida sexual. Isso se estende para finanças, Tarefa de casa. tarefas de casa, para tudo, cara. Uhum. Porque de fato você tem um comprometimento, uma parceria que que zela pelo bem do outro, entendeu?
é Não verdade. tem nem como ser individualista nesse sentido, né, E é cara? engraçado que enquanto você estava falando isso, uma das coisas que eu tinha notado aqui tinha passado, que era o por que que a gente tem que casar. A gente já falou isso em outro podcast, mas eu acho que com esse raciocínio que você trouxe, eu acho que é até um princípio realmente de você não estar sozinho. Sim. Cara, meu, olha uma coisa que, e acho que a gente pode até terminar com esse lance. Uma vez, sei lá, estava viajando e pensando em morrer pela pessoa. Você morre pela pessoa? Morro. Antônio, você morre pela sua família? Morro. Antônio, você morre pelo Felipe? Morro, morro por você. Tá bom. Agora, você vive por ele, ou você vive pela sua família, é muito diferente. Nossa. Porque a decisão de você morrer por uma pessoa quer dizer que você concorda em acabar tudo ali. Mas será que você consegue tomar a decisão de você viver dia após dia por aquela pessoa? É muito mais difícil. Você ter a resiliência, a perseverança, a resistência, o amor, não a paixão, mas o amor de você ter uma vida dedicada a outra pessoa. E sabendo que outra pessoa tem a vida dedicada para você. Cara, isso mudou a minha visão de casamento, porque às vezes as pessoas achavam que casamento era uma prisão. Hum, Eu falei, bom, tem todas as características, você não pode ir embora, porque é para a vida toda, você não tem liberdade de ter outras pessoas. Nossa, é uma prisão. Eu falei, mas olha pelo outro lado. Você tem uma pessoa que está comprometida com você para a vida inteira, está com uma pessoa que não vai abrir mão de você, está com uma pessoa que fala, cara, eu sou teu e você é meu. Então, só são os mesmos fatos. Só que quando você muda a perspectiva e você traz aquilo, você traz algo saudável, se transforma num presente, entendeu? Uma bênção, cara. Então, às vezes, eu já cheguei à conclusão assim, cara, a Paula, ela tá comigo para a vida inteira. Não tem ninguém que é mais importante na vida dela do que eu. Tem os filhos, mas os filhos vão embora também. Então, assim, eu a tenho, ela é minha e eu sou dela para a vida inteira. Caraca, que animal! Não é uma muito, prisão, é um privilégio, entendeu? sim. É muito diferente. Essa visão do casamento talvez torne o casamento até mais interessante. Porque você pensar que tem uma pessoa que está disposta a dividir uma vida com você a vida inteira te faz querer ser melhor, entendeu? Que nem filho. Eu penso, meu, eu não quero que meus filhos pensem que droga que o Antônio foi meu pai. Quero que eles pensem, uau, que animal, entendeu? Deus foi bom comigo que ele me deu o Antônio como pai. E não esse peso, entendeu? Ah, que bosta, podia ter sido um cara melhor. Nossa. Imagina? Mesma coisa com esposa, cara. Eu quero que a Paula fale assim, meu, eu tirei a sorte grande por ter casado com esse cara, porque é uma aposta. Você nunca sabe o que vai dar. Uhum, Você não tem certeza que vai ser bom ou se vai ser ruim o casamento, se a pessoa vai enlouquecer no meio do caminho ou não. Não é? é Você não verdade. tem como saber. Então, mas se no meio do caminho a pessoa fala, cara, animal. Depois de 18 anos, eu olho, meu, escolheria ela 20 vezes, ela também, pô, vale a pena casar, entendeu? Muito bom. Nossa, muito bom isso. Uma coisa que passou, acho que pra gente tá encerrando agora, eu vejo muita gente solteiro, tendo muito esforço na questão casamento, no sentido de acaba tendo um desespero, uma corrida e muita força colocada Hum, em relacionamento, no sentido de o cara ele quer casar a qualquer custo hum, e ele coloca um esforço ali. Aí, beleza, tem uma pessoa. Aí não dá certo, aí fica mal. Aí entra naquele ciclo acaba não acontecendo a primeira vez, não acontece a segunda, não acontece a terceira. Eu tenho visto algumas coisas assim, e eu vejo que, às vezes eu tenho uma conversa com a Rafa, e eu lembro que às vezes a gente gosta bastante de sair para jantar, e é, idas e vindas dos jantares à noite, você vê o pessoal na noitada assim, e aquele sentimento, a Rafa sempre fazia o mesmo comentário, e aquilo era gostoso de ouvir, porque a Rafa olhava as pessoas na rua, ela falava assim: Nossa, olha o esforço que essas pessoas estão aqui, que podem falar que é pela noite, pelo rolê, é pelos amigos, mas no fundo tá todo mundo tentando encontrar alguém. sim. E ela sempre soltava, né? De nossa, ainda bem que a gente tem um ao outro, e agora a gente tá todo mundo aqui no frio e a gente vai para casa ficar Nossa, eu tenho a mesma debaixo sensação. do cobertor. Que bom que eu já resolvi essa parte da minha vida. E, cara, isso é muito. Se você pensar dessa forma, é muito bom.
claro, aí você tá, caramba, acabei de falar do cara solteiro, mas ao mesmo tempo ter essa perspectiva e tirar um pouco o peso daqui, porque eu vejo hoje que quando a gente fala de propósito, a gente fez um sobre propósito. Hoje eu consigo cumprir um propósito muito mais forte, porque parece que quando a gente está encaixado em alguém dessa forma, a gente está livre para cumprir um propósito maior do que o casamento, porque o casamento não é um fim, ele é um meio para alguma coisa. Uhum, Então eu me sinto hoje, caraca, trabalho, vai fazendo os projetos, as coisas vão fluindo mais. E eu lembro quando eu era solteiro, uhum. a minha energia ia muito nisso daqui. Ela ia demais, É mesmo? muito. Nossa, eu tinha muita energia para isso. E eu Para vejo hoje, namoro, para para namoro, arrumar? para estar com Sério? alguém, Era o sério, contrário. se era o contrário. E eu vejo às vezes algumas pessoas nesse caminho, muita força, muita energia, fica desanimado, não encontra e não cumpre o propósito também, porque poderia estar se preparando de uma forma, poderia estar fazendo outras coisas. E eu ia falar para você que deixa um, sei lá, um conselho aqui para essas pessoas, porque, cara, eu mesmo coloco, eu tive nesse lugar e hoje olhando é fácil você falar, "Ah, tira energia disso daqui e faz outra coisa, mas o que realmente a gente poderia fazer? Putz, cara, eu sempre acho que você deve se, se preparar para ser uma pessoa interessante para quando você encontrar alguém que vale muito a pena, sabe? Porque é muito difícil você saber o momento que você vai encontrar a pessoa certa. Mas eu também acho que se você fica colocando muita energia, talvez seja contraproducente. Sabe? Você coloca muita expectativa e pode ser que aquilo mesmo estrague. Tem o conceito do cinto de segurança, né? Quando você puxa o cinto de segurança do carro muito forte, ele bloqueia, né? Uhum. Agora, se você puxar ele devagar, ele vem. É. Então, eu acho que tem coisas na vida que você não, sabe, não deve colocar tanta energia, que é o que você falou. Você deve deixar fluir. Meu, cuida da sua vida, cuida da sua educação, cuida, do que você tem que fazer, do seu trabalho, da sua vida espiritual. Cuida disso. E confia que no momento certo você vai encontrar a pessoa certa. Não adianta sair desesperado. Agora, se você também não sai de casa, não encontra ninguém e tal, fica mais difícil. Então, investe em conhecer pessoas, esteja aberto para conhecer as pessoas, seja crítico. Com os lugares que você vai também, porque às vezes eu vejo as pessoas querendo casar e indo pra balada querendo Se casar. você for num baile funk, cara, você talvez não vai encontrar a pessoa correta para Hum, ficar com você, entendeu? sim. Eu tenho alguns amigos que, meu, o cara não consegue encontrar. Eu falei, meu, começa a frequentar uma igreja, quem sabe você não vai mudar um pouco o estilo das meninas que você vai conhecer, entendeu? Sim. Mas eu, pra mim, cara, fluiu de uma forma muito natural. Eu nunca fui de procurar muita namorada, entendeu? Aliás, pra mim, namorar tinha que fazer muito sentido. Hum, Eu não era do tipo que namora à toa. Não, pra mim é um custo namorar, porque a solteirice era muito boa. é. Você não tem ninguém para dar satisfação, nem nada. Então, quando aconteceu o casamento, foi uma coisa que fez muito sentido, mas eu nunca corri atrás, entendeu? Então, para os rapazes que correm atrás, para as meninas também, eu acho que tem que relaxar um pouco, entendeu? Não sei Muito- se faz sentido isso aí, Nossa, muito. né? Bom, maravilha. É isso. Ficou comprido isso aqui, hein? É, mas Tinha muita coisa para falar, né? corte. De qualquer forma. Bom, pessoal, obrigado. Valeu, pessoal. Até a Valeu. próxima. Deixa lá alguma coisa escrita para a gente poder comentar e a gente se vê na próxima. Abraço. Abraço.